O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de dizer quem é Jesus e de definir a sua missão, Mateus vai apresentar a concretização dessa missão com palavras e com gestos. Jesus propõe aos discípulos e às multidões o reino. Neste enquadramento, Mateus propõe-nos hoje um discurso de Jesus sobre o reino e a sua lógica. Uma característica importante do Evangelho segundo Mateus reside na importância dada pelo evangelista aos ditos de Jesus. Ao longo do Evangelho de Mateus, aparecem 5 longos discursos. E esses discursos, obviamente, é para ajudar a comunidade de fé a entender a sua mensagem. O primeiro discurso de Jesus, que é o que nos interessa hoje, do qual o Evangelho que nos é proposto, a primeira parte, é conhecido como o Sermão da Montanha. Agrupa um conjunto de palavras que Jesus, no Evangelho de Mateus, ali traz presente a evidente intenção de proporcionar à comunidade uma série de ensinamentos básicos para a vida cristã. O evangelista procurava, assim, oferecer à comunidade cristã um novo código de ética, uma nova lei, que superasse a antiga lei que guiava o povo de Deus, que era a lei de Moisés. Mateus situa esta intervenção de Jesus no cimo de um monte. A indicação geográfica não é inocente. Transporta-nos à montanha da lei, aquela lá do Sinai, onde Deus se revelou e deu ao seu povo a antiga lei. Agora é Jesus, que numa montanha, sentado tão quanto Moisés estava sentado também, lá no Monte Sinai, oferece ao povo de Deus a nova lei, que deve guiar todos os que estão interessados em aderir ao reino. As bem-aventuranças que nesse primeiro discurso Mateus coloca na boca de Jesus são consideravelmente diferentes das bem-aventuranças propostas, por exemplo, no Evangelho de Lucas. Mateus tem 9 bem-aventuranças, ou 8, dependendo da forma como a gente conta, enquanto que Lucas apresenta apenas 4. Além disso, Lucas prossegue com 4 maldições também, que a gente chama os ais, que estão ausentes do texto de Mateus. Outras notas ou características da versão de Mateus são a espiritualização, os pobres, por exemplo. Por isso, uma mensagem que tem um direcionamento muito concreto. As bem-aventuranças, portanto, são fórmulas relativamente frequentes na tradição bíblica e judaica. Aparece quer no anúncio profético de alegria futura, quer nas ações de graças pela alegria presente, quer nas exortações a uma vida sábia, refletida e prudente. As bem-aventuranças que o Evangelho traz devem ser entendidas
no contexto da pregação do reino. Jesus proclama: bem-aventurados aqueles que estão numa situação de debilidade, de pobreza, porque Deus está a ponto de instaurar o reino e a situação desses pobres vai mudar radicalmente. Além disso, são bem-aventurados porque, na sua fragilidade, debilidade e dependência, estão de espírito aberto e coração disponível para acolher a proposta da salvação e libertação que Deus lhe oferece em Jesus. É esta a proposta do reino. As 4 primeiras bem-aventuranças referidas por Mateus estão relacionadas entre si. Dirigem-se aos pobres. A segunda, terceira e quarta bem-aventurança são apenas desenvolvimento da primeira, que proclama: bem-aventurados pobres em espírito. Saúdam a felicidade daqueles que se entregam confiantemente nas mãos de Deus e procuram fazer sempre a sua vontade. Daqueles que de forma consciente deixam de colocar sua confiança e a sua esperança nos bens, no poder, no êxito, nos homens, para esperar e confiar em Deus. Daqueles que aceitam renunciar ao egoísmo, que aceitam despojar-se de si próprio e estar disponíveis para Deus e para os outros. Os pobres em espírito são aqueles que aceitam renunciar livremente aos bens, ao próprio orgulho e à autossuficiência, para se colocar incondicionalmente nas mãos de Deus, para servirem os irmãos e partilharem tudo com eles. Os mansos não são os fracos. Os que suportam passivelmente as injustiças, os que conformam com as violências orquestradas pelos poderosos. Pelo contrário, são aqueles que recusam a violência, que são tolerantes e pacíficos, embora sejam muitas vezes vítimas dos abusos e prepotência dos injustos. A sua atitude pacífica e tolerante torna-la membros do pleno direito do reino de Deus. Os que choram são aqueles que vivem a aflição, a dor, o sofrimento provocados pela injustiça, pela miséria do egoísmo. A chegada do reino vai fazer com que sua tristeza, a sua situação se mude em consolação e alegria. A quarta bem-aventurança proclama: felizes os que têm fome e sede de justiça. Provavelmente, a justiça deve-se entender aqui em sentido bíblico, isto é, o sentido da fidelidade total aos compromissos assumidos para com Deus e para com os irmãos e irmãs. Jesus dá-lhes a esperança de verem essa sede de fidelidade saciada no reino que vai chegar. Segundo grupo de bem-aventuranças, que a gente encontra versículos 7 a 11, está mais orientado para definir o comportamento cristão. Enquanto que no primeiro grupo se constatam situações, neste segundo grupo propõe as atitudes que os discípulos devem assumir. Os misericordiosos, por exemplo, são aqueles que têm um coração capaz de compadecer-se, de amar sem limites, que se deixam tocar pelos sofrimentos e alegrias do próximo, que são capazes de ir ao encontro do próximo e estender-lhes a mão, mesmo quando eles falharam. Os puros de coração são aqueles que têm um coração honesto e leal, que não compactua com a duplicidade e o engano. Os que constroem a paz são aqueles que se recusam a aceitar que a violência e a lei do mais forte rejam as relações humanas. E são aqueles que procuram ser, às vezes, com o risco da própria vida, instrumentos de reconciliação entre todos. Os que são perseguidos por causa da justiça são aqueles que lutam pela instauração do reino, querem que o reino aconteça, e às vezes são desautorizados, humilhados, agredidos, marginalizados por parte daqueles que praticam a justiça, que fomentam a opressão,
que constroem a morte. Jesus garante-lhes: o mal não vos poderá vencer. E no final do caminho, espera-os o triunfo, a vida plena. Convida a resistir ao sofrimento e à adversidade. Esta última exortação é, na prática, uma aplicação concreta da 8ª bem-aventurança. No seu conjunto, as bem-aventuranças deixam uma mensagem de esperança, isto é, uma mensagem de alento para que os pobres, os frágeis, possam sentir a mão de Deus presente em suas vidas. As bem-aventuranças anunciam que Deus os ama e que está ao lado deles. Confirmam que a libertação está a chegar e que a sua situação vai mudar. Asseguram que eles vivem já na dinâmica desse reino, onde vão encontrar felicidade e a vida plena na casa do Pai. Hoje, nesse dia tão importante para a igreja, para todos nós, a santidade passa por isso. A santidade passa pelo coração aberto a colocar o outro com tudo aquilo que ele é e assim, vivendo a fraternidade, nos colocar como filho de Deus. Um filho de Deus é uma pessoa cujo coração está sempre aberto para viver como o coração de Jesus e nunca fazer do outro um espaço de exploração. Pelo contrário, na fraternidade, todos nós somos irmãos. Isso sim é uma abertura total para vivermos como santos e santas. Que o testemunho daqueles e daquelas que deram as suas vidas e, portanto, a igreja os reconheceu, os reconhece e os declarou santos, inspira o testemunho de cada um de nós. Que também nós possamos nos desafiar a conhecer a história dos nossos santos. Todas são histórias que converteriam qualquer vida, que procuram realmente entender como viveu São Francisco, como viveu Santo Antônio, como viveu São Bento, como viveu Santa Rita, Santa Luzia, Santas Teresinhas, ou São Raimundo. Quer dizer, o testemunho de cada um deles tem muito a nos ensinar, porque verdadeiramente, para ter uma vida tão autêntica, precisamos reconhecer, eles são santos sim, porque o seu coração foi sede, espaço, sacrário da bondade. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.